Olá, bom dia. Eu sou Pedro Almeida e vou falar um pouco com vocês sobre infecções bacterianas e virais do sistema respiratório. É bom, nesse primeiro momento, que nós façamos a divisão entre o que é sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior. Então, superior é composto por nariz, faringe e ouvido médio, e apresenta uma ampla diversidade de micro-organismos. Então, tem uma microbiota normal, residente, bastante diversificada. Já o sistema respiratório inferior, formado por laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolo, portanto, aí finalizando o pulmão, a microbiota normal é mais restrita e menos conhecida que a microbiota do sistema respiratório superior. Sob o ponto de vista de defesa de micro-organismos, defesa do organismo frente aos micro-organismos, esse sistema tem uma série de defesas, dentre elas eu destacaria a defesa mecânica, através de pelos e cílios, movimentos ciliares expulsando, assim como os pelos expulsando micro-organismos, e a defesa imunológica básica, a defesa imunológica inata, inespecífica, através especialmente dos macrófagos, não só eles, mas principalmente deles, e a defesa humoral mais específica, que é a defesa fundamentalmente através de anticorpos. O roteiro dessa apresentação, então, vai ser apresentar infecções bacterianas e virais do sistema respiratório superior e bacterianas e virais do sistema respiratório inferior. Evidentemente que eu escolhi algumas dessas infecções, alguns desses agentes, em função da sua importância, e eu certamente não esgoto aqui em 40 e poucos slides toda a gama de agentes etiológicos que pode estar envolvido em infecções no sistema respiratório. Então, começo com as bactérias no sistema respiratório superior. Uma das principais bactérias é o Streptococcus pyogenes, relacionado com faringite streptocócica, além de escarlatina e otite média, mas especialmente vamos dedicar aqui a faringite streptocócica, mas ele não é o único. Outras bactérias, como pneumococcus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, também pode estar envolvido em infecções bacterianas do sistema respiratório superior, especialmente da faringe. Uma das grandes preocupações na faringite streptocócica não é a faringite propriamente dita, mas uma sequela pós-infecção streptocócica não relacionada mais ao agente etiológico, senão a resposta imune do organismo, que pode determinar sequelas, como, por exemplo, a febre reumática. A febre reumática, o maior agravamento dela é lesão de válvula cardíaca, e ela ocorre normalmente na infância ou na adolescência. Apenas 1% das faringites streptocócicas tem o desfecho de uma glomerulonefrite ou de uma febre reumática, e normalmente isso ocorre quando os indivíduos têm maior frequência de faringite streptocócica, e isso se deve apenas a algumas cepas, não todas as cepas, não todas os Streptococcus pyogenes causam esse tipo de sequela. No sistema respiratório superior, nós temos uma série de infecções virais que estão associadas ao risco, por exemplo, de contato próximo com crianças que frequentam creches, escolas, pessoas com asma e rinite alérgica, o tabagismo está associado às infecções respiratórias do trato superior, indivíduos imunocomprometidos, incluindo aqueles com fibrose cística, infectado com HIV, que usam corticosteroides ou que fazem transplantes, todo esse conjunto de indivíduos tem maior risco de ter infecções do trato respiratório superior, infecções virais. Entre as infecções virais mais comuns estão aquelas causadas pelos rinovírus, que representam até 80% das infecções respiratórias do trato respiratório superior, o resfriado comum. Além dos rinovírus, existem outros vírus, como adenovírus, parainfluenza, vírus sincicial respiratório, enterovírus, e também os coronavírus, que já estavam aí antes do SARS-CoV-2, causando resfriados sazonais, resfriados que ocorrem durante o ano. Além desses agentes de resfriado comum, tem o vírus da influenza. O vírus da influenza pode causar um resfriado comum, como pode causar uma gripe, né? E aí uma situação até de risco de pneumonia viral.
Quanto à patogenia das infecções, nós temos uma invasão direta da mucosa das vias respiratórias superiores pelos vírus, que são adquiridos por inalação do próprio vírus, de outros indivíduos, e algumas barreiras, como eu já disse a vocês, podem impedir que esses vírus se fixem na mucosa e, portanto, penetrem na célula do trato respiratório, como, por exemplo, o epitélio ciliado, os cílios limpando, secreção mucoide, ângulo entre faringe e nariz, células ciliadas das vias respiratórias inferiores que devolvem os vírus que eventualmente passam pelo trato superior, adenoide de amígdalas que contém células do sistema imune. Quanto ao tratamento, nós começaríamos, então, falando do tratamento das infecções virais com antibióticos, correto? E a outra pergunta seria quais antibióticos nós usaríamos para tratar um sujeito com infecção viral? Nenhum. Né? Na verdade, os antibióticos não são utilizados, não devem ser utilizados para tratar infecções virais, nem do trato respiratório superior, nem de lugar nenhum. Né? Porque os antibióticos não atuam frente aos vírus, eles têm alvos nas bactérias. Então, o tratamento é basicamente de suporte, né? Controlando febre, congestão, tosse e, fundamentalmente, hidratação e descanso. Infecções bacterianas agora do trato respiratório inferior. E aí eu escolhi duas. Uma causada por Streptococcus pneumoniae, a pneumonia pneumocócica, e outra causada pelo Mycobacterium tuberculose. O Streptococcus pneumoniae, também chamado de pneumococo, é um diplococo gram-positivo que se apresenta aos pares. Em alguns indivíduos, como eu já disse a vocês, ele pode fazer parte da microbiota normal da nasofaringe, e outros indivíduos ele pode causar pneumonia e em indivíduos mais jovens até meningite. Ele é um membro transitório, então, da microbiota de alguns indivíduos, e o seu principal fator de virulência é a cápsula. Né? Vocês podem ver aqui o diplococo numa fotografia de microscopia eletrônica, e ao seu redor uma cápsula, né, que aqui foi alargada, né, entumecida com uma estratégia química, mas para que se destaque, essa cápsula é muito mais próxima da célula bacteriana, está aqui, não tem esse espaço. E essa cápsula é muito importante porque ela é antifagocitária, portanto, é um fator de virulência do pneumococo. Sem essa cápsula, ele não causa absolutamente nada. E a partir da composição dessa cápsula, especialmente do carboidrato dessa cápsula, é que se faz as vacinas. Né? E nós temos fundamentalmente duas vacinas, uma que é a vacina pneumocócica 10, tem 10 valente, decavalente, e uma vacina pneumocócica 13. A decavalente, ela abrange 10 sorotipos de pneumococo, 8 deles são conjugados à proteína D do Haemophilus influenza, e uma delas ao toxoide, e evita 70% das doenças graves. E aquela que tem 13 sorotipos, a PC13, né? Então ela é conjugada com a proteína CRM-C97 e evita 90% das formas graves. Vocês podem ver aqui que a meningite por pneumococo, uma forma grave de infecção por Streptococcus pneumoniae, vai reduzindo, vocês estão vendo aqui nas barras laranjas, em resposta à maior abrangência da vacinação. Então, é mais uma comprovação da redução de uma enfermidade infecciosa a partir da implantação maciça da vacinação. O outro micro-organismo que eu queria falar a vocês é o Mycobacterium tuberculosis e a doença que ele causa, que é a tuberculose. O Mycobacterium tuberculosis também é chamado de bacilo de Koch, em homenagem a Robert Koch, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele não se cola pelo método usual de coloração no laboratório, de análise clínica, é um método de Gram. As bactérias são divididas em dois grandes grupos, Gram positiva e Gram negativa, mas o Mycobacterium tuberculosis não está dividido nesse grupo porque ele não se cora por esse método. Ele tem uma resistência à descoloração por álcool ácido, e essa resistência é explorada na coloração que se chama coloração de Ziel-Nielsen. Essa coloração explora exatamente a álcool ácido resistência, por isso se chama esse bacilo também de Bar,
bacilo algo-ácido resistente. Outra particularidade importantíssima do Mycobacterium tuberculosis é que ele se duplica a cada 18 horas, enquanto as bactérias em geral se duplicam a cada 20, 30 minutos. A Escherichia coli, por exemplo, agente etiológico comum de infecção urinária, se multiplica a cada 20 minutos, então você pode fazer um cultivo de urina agora à tarde e ter amanhã de manhã já crescimento bacteriano na placa de Petri. Isso não ocorre com o Mycobacterium tuberculosis, porque ele se duplica a cada 18 horas. E essa duplicação lenta da célula bacteriana faz com que a população também se duplique lentamente, né, por consequência, e nós vamos ter cultivos mais lentos. E vamos ter evolução de doença mais lenta e vamos ter tratamento também mais prolongado. Tudo isso devido a esse tempo de duplicação da bactéria. Uma outra particularidade bastante interessante do Mycobacterium tuberculosis é que 90%, 95% das pessoas que são infectadas com Mycobacterium tuberculosis não adoecem. Apenas 5% evoluem para TB ativa. Apenas 5% tem tuberculose ativa. 95% ficam no estado que nós chamamos de tuberculose latente. Ou seja, provavelmente o indivíduo tenha se infectado e o bacilo tenha sido contido, né, numa estrutura chamada granuloma, e lá ele fica possivelmente a vida inteira, ou se houver alguma eventualidade, ele pode se manifestar e se transformar numa TB ativa, como nós vamos ver daqui a pouco. Filogeneticamente, o Mycobacterium tuberculosis é uma gram-positiva, ele é rico em guanina, citosina no seu DNA, isso é característica de gram-positiva. Entretanto, ele tem membrana externa, que é característica de gram-negativa, portanto, ele está aí num híbrido estrutural de bactéria gram-negativa e geneticamente gram-positiva. Ele usa o macrófago como habitat, quer dizer, a célula que é destinada a fazer o primeiro ataque, a primeira proteção, a degradação do agente invasor é o seu habitat, ele impede a formação do fago lisossoma, portanto, impede que o macrófago lise a bactéria, e ele vive dentro do macrófago. E tem uma terapêutica específica, que utiliza múltiplos medicamentos, múltiplos antimicrobianos, a maioria deles só são usados para tuberculose. Então, a tuberculose é uma doença milenar, ela provavelmente está entre nós desde a época neolítica, estamos falando aí de 4.000 a 12.000 a.C. Se pensava que a tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, havia sido trazido para a América através dos exploradores, mas mais adiante se encontrou uma múmia pré-colombiana no Peru, que tinha não apenas deformidade óssea compatível com tuberculose óssea, mas também DNA de Mycobacterium tuberculosis, demonstrando que a tuberculose já estava aqui, ao contrário da sífilis, por exemplo, que foi trazida pelos exploradores. A tuberculose, entretanto, se torna um problema de saúde pública a partir da Revolução Industrial, porque formam-se as grandes urbes, a aproximação das pessoas necessária para a transmissão da bactéria. Quando as pessoas se aproximam, elas podem transmitir o Mycobacterium tuberculosis, que é mais ou menos transmitido da mesma forma que o SARS-CoV-2 da Covid-19. Eis que em 1882, até então não se sabia a etiologia da tuberculose, como não se sabia a etiologia de uma série de outras doenças infecciosas. Em 1882, esse médico do interior da Alemanha, Robert Koch, isola o Mycobacterium tuberculosis e demonstra na Sociedade de Fisiologia Alemã que ele era o agente etiológico da tuberculose, que era transmitido por vias aéreas. Quando o sujeito se infecta, vejam esse círculo aqui, cheio de Mycobacterium tuberculosis, o sujeito se infecta, 95% das pessoas que se infectam, como eu disse a vocês, elas desenvolvem uma infecção latente, uma TB latente. Portanto, essas pessoas com TB latente não transmitem o Mycobacterium tuberculosis e não estão doentes. 5% das pessoas que recebem a carga de bactéria adoecem. Tem uma TB que se chama TB ativa. E essa TB ativa, 95% dela é curada com tratamento com antibióticos. Portanto, quase a totalidade delas é curada. Essas pessoas que têm TB ativa transmitem o bacilo. Pelo menos a metade delas transmite o bacilo para outras pessoas.
há alguns cálculos empíricos que dizem que um indivíduo infecta pelo menos outros 10 durante um ano, um indivíduo com tuberculose. Esses indivíduos com infecção latente, 5% deles poderão desenvolver tuberculose ao longo da vida através, se tiverem condições que predisponham à reativação dessa infecção, como, por exemplo, doenças crônico-degenerativas, como diabetes, uso de imunossupressores, câncer, por exemplo, ou co-infecção com HIV. 5% desenvolvem tuberculose nessas condições anteriores e 50% dos indivíduos com HIV tendem a transformar uma infecção latente com tuberculose e infecção em TB ativo. O Brasil, epidemiologicamente falando, o Brasil encontra-se entre os 30 países prioritários para o controle da tuberculose, em função da sua alta carga de tuberculose, não a sua alta incidência, a incidência não é tão alta assim, mas o Brasil tem mais ou menos 90 mil novos casos de tuberculose por ano, e sendo mais ou menos 10% desses co-infectados com HIV. É bom que se diga que isso não é homogêneo, a tuberculose afeta primariamente as pessoas com vulnerabilidade social, e a co-infecção com TB-HIV é variável no país, sendo mais ou menos 30% na capital do Rio Grande do Sul e mais ou menos 20% na cidade do Rio Grande, enquanto no país ela é em torno de 9% a 10%. O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que 9% a 10% dos indivíduos que têm tuberculose no país são co-infectados com HIV. Em Porto Alegre, cerca de 30% dos indígenas que têm tuberculose também têm HIV, e em Rio Grande, na cidade do Rio Grande, cerca de 20% dos indivíduos com tuberculose também são infectados com HIV. Como é que se controla a TB? Bom, melhorando a qualidade de vida com emprego, nutrição, segurança alimentar, transporte adequado, trabalho, moradia, etc. Uma vacina eficaz que possa proteger da infecção ou proteger que os infectados adoeçam. Essa vacina ainda não existe, a vacina disponível é a BCG, a vacina mais antiga utilizada no mundo. Ela está aí há mais de 100 anos, embora ela não proteja contra a doença, ela protege contra as formas graves da doença, e por isso ela é utilizada, e por isso é aplicada logo ao nascimento, para evitar que as crianças tenham meningite por micobactéria tuberculose, ou que tenham tuberculose disseminada, chamada tuberculose miliar. O diagnóstico rápido e acurado permite a rápida detecção do doente, a rápida implantação do tratamento. O tratamento efetivo que nós já temos deveria ser um pouco mais curto, o tratamento é longo, são 6 meses de tratamento, nós vamos ver daqui a pouco, e tem se procurado fazer uma profilaxia para TB latente, evitando que os indivíduos que têm maior risco de desenvolver TB ativa a partir da infecção latente, o caso dos co-infectados com HIV, possam ter um tratamento profilático, evitando ou reduzindo, minimizando esse risco. Além disso, adicionar mais pesquisa e inovação nesse campo, nessa área da saúde pública, para desenvolver vacinas mais eficazes, desenvolver plataformas diagnósticas, o que a gente chama de point of care, que possa ser utilizada lá na ponta, nas unidades básicas de saúde, e desenvolver tratamentos que possam ser mais eficazes para a TB latente e que possam reduzir o tempo de tratamento da TB ativa. Quanto ao tratamento, cabe dizer que, assim como outras doenças infecciosas, se tentava de todas as estratégias possíveis, utilizando fungos, utilizando plantas. Aqui uma gravura da imposição das mãos, os reis colocavam as mãos sobre os seus súditos que estavam doentes e ali passavam uma certa energia, uma certa química, nunca ninguém se curou, mas, enfim, cavalgadas na beira dos lagos, na beira do mar, eram recomendadas. E o que tinha de mais concreto nessas terapias mais exóticas era o banho de sol e o consumo de óleo de fígado de bacalhau. Por que tinha algo mais concreto? Porque tanto o banho de sol como do óleo de fígado de bacalhau estão relacionados à maior concentração de vitamina D, e hoje se sabe que a vitamina D tem um papel importante na resposta do sistema imune. O tratamento que nós dispomos hoje, o tratamento básico, o tratamento inicial para os indivíduos com tuberculose, chamado esquema básico no Brasil. Ele tem
Por 2 meses é um tratamento com 4 fármacos utilizados numa forma farmacêutica só, então um comprimido contendo rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e mais 2 meses com rifampicina e isoniazida apenas, também numa forma farmacêutica. Portanto, o tratamento tem 6 meses de duração. E esses 6 meses de duração é muito longo e pode induzir o indivíduo a abandonar o tratamento antes da completude do tratamento. O tratamento é eficaz para 95% dos indivíduos que completam o tratamento. Entretanto, completar o tratamento também é um desafio, porque cerca de 10% a 15% das pessoas no Rio Grande do Sul, por exemplo, abandonam o tratamento antes de completá-lo, e isso, além de gerar uma piora da qualidade de vida do indivíduo, aumentar o risco de que esse indivíduo com tuberculose infecte outros indivíduos com micobactéria tuberculose, ainda aumenta o risco dele selecionar uma cepa de micobactéria tuberculose resistente ou multidroga resistente, portanto, aumentando o problema, porque agora nós já não estaríamos diante de um quadro somente de tuberculose, como um quadro de tuberculose causada por bactérias resistentes, o que, no caso da tuberculose, é extremamente grave, porque o número de antimicrobianos disponíveis para tratar a tuberculose é muito menor do que aqueles que estão disponíveis para tratar outras infecções. Finalmente, infecções virais do sistema respiratório inferior. As pneumonias virais podem ser algumas causadas por alguns vírus que também causam infecções no trato respiratório superior, como o vírus sincicial respiratório, né? Ou o vírus da influenza, que pode causar, inclusive, pandemia. Ele causa infecção no trato respiratório superior e inferior e pode estar envolvido, eventualmente, em pandemia, como nós vamos ver daqui a pouco. E o SARS-CoV-2, o famoso SARS-CoV-2 que causa Covid. Entrando na reta final dessa apresentação, eu queria chamar a atenção para vocês que em 1919 nós tivemos, a humanidade teve a gripe espanhola, nós não, porque ainda não estava vivo, nenhum de vocês certamente, e eu também não. Inicialmente, naquela época, não se conhecia nem a etiologia da doença, né? Tanto que, num primeiro momento, se achou que era o hemófilos, que era responsável, por isso o nome dele é Haemophilus influenza. Depois se viu que não era uma bactéria, que o hemófilos infectava de forma secundária os indivíduos primariamente infectados com o vírus. Não havia antimicrobianos e nem muito menos antivirais, e estima-se que ocorreram cerca de 50 milhões de mortes naquela época. Como não havia antimicrobianos, nem se conhecia vírus, portanto não havia antivirais, se utilizava todo tipo de medicamento que se pudesse ter à mão como forma de minimizar a gravidade da doença ou curar os indivíduos. Aqui vocês veem, já não é novo o uso de quinina, né, para tratar a gripe espanhola. Vocês estão vendo essa fotografia, enfermarias extensas, né, toda ocupada com vários leitos de indivíduos com a gripe espanhola. Isso em 1919. 90 anos depois, né, nós tivemos a pandemia do H1N1, novamente. Essa pandemia foi determinada por uma variante do H1N1 que veio de uma mistura, um reassorting, como se chama, de vírus da influenza da ave, do porco, e acabou infectando o homem, essa variante, causando uma pandemia. Se estima mais ou menos 200 a 300 mil mortes em 2009, 80% das pessoas tinham menos de 65 anos, portanto, eram pessoas consideradas não idosas, pessoas mais jovens, e 51% das mortes ocorreram na África e no Sudeste Asiático. Em 2009, a OMS lançou uma nota, em outubro de 2009, fazendo algumas colocações sobre essa pandemia, mostrando que o grupo de pacientes que desenvolvem tuberculose faziam isso, desenvolvem a pneumonia por influenza, faziam isso rapidamente e tinham uma pneumonia severa em pouco tempo.
Esses pacientes, a pneumonia grave foi frequentemente associada à insuficiência de outros órgãos, com agravamento de asma, por exemplo, subjacente, ou DPOC das vias aéreas. Além da pneumonia causada diretamente pela replicação viral, ocorria também uma co-infecção, eventualmente com bactéria, causando uma pneumonia secundária bacteriana, que também evoluía muito rapidamente. E as bactérias mais frequentemente isoladas naquele episódio de 2009 foram o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, que nós já falamos, e o Staphylococcus aureus, que vocês já devem ter visto lá nos cocos, incluindo o Staphylococcus aureus meticilina resistente, aqueles que são resistentes à oxacinina e a todos os beta-lactâmicos. Pois muito bem, 100 anos depois da gripe espanhola e 10 anos depois da influenza H1N1, nós nos encontramos com o SARS-CoV-2, né? A Covid-19, que em 22 de novembro de 2021, às 12h22, nesse site da Universidade de Johns Hopkins, nos mostrava 257 milhões de casos, com 5 milhões de mortos pela enfermidade. Bem menos do que se estima morreram por influenza há 100 anos atrás, mas, efetivamente, por tudo que nós vimos e estamos vendo, um número impactante. Assim, olhando a história e olhando essa sequência de 100 e 10 anos, eu perguntaria a vocês o que a Times havia perguntado em 2017, portanto, 2 anos antes da pandemia. Nós estamos preparados para uma próxima pandemia? A revista Time botou isso em 2017 na sua capa e, portanto, todas as evidências mostravam que o SARS-CoV-2 não era um cisne negro, não era um evento inesperado. Era um evento que deveria ser bastante esperado e foi estimado acontecer por uma série de autoridades sanitárias, uma série de líderes mundiais propunham uma melhor preparação, um melhor cuidado, uma melhor vigilância, uma maior prudência em relação ao surgimento de uma próxima pandemia. Efetivamente, nós não estávamos preparados e mostramos isso, ninguém no mundo estava preparado, portanto, havia uma imprudência em nome de alguma coisa ou em nome de alguns valores ao se preparar por uma nova pandemia. Vou listar aqui algumas questões específicas do SARS-CoV-2, não vou passar por coisas que vocês já sabem, estão bombardeados de ouvir, as questões das vacinas, dos diagnósticos. Se houver alguma dúvida, vocês utilizam os fóruns e eu posso ajudá-los. Uma das questões bastante importantes, inclusive para evitar uma nova pandemia de coronavírus, é saber qual é a origem desse SARS-CoV-2, né? Nós temos 2 outros eventos anteriores, um em 2002 e outro em 2012. Né? Vejam que essa questão dos múltiplos de 10 se repetem, né? Em 2002, nós tivemos uma síndrome respiratória aguda, a primeira, a SARS, né? E ela foi originária, possivelmente, o coronavírus do morcego, tendo um hospedeiro intermediário, um civete, uma espécie de raposa, e depois infectando o homem. 10 anos depois, no Oriente Médio, o primeiro foi na Ásia, principalmente, 10 anos depois, no Oriente Médio, nós tivemos um outro evento, também o coronavírus, vindo do morcego. E por que vem tanto do morcego? Porque o morcego é riquíssimo em uma diversidade enorme em vírus, e particularmente coronavírus. Eles infectam o camelo e, a partir do camelo, infecta o homem. Então, nos 2 casos, nós tivemos um animal, um reservatório intermediário, onde pode ter ocorrido a mutação, onde pode ter ocorrido o rearranjo genético do vírus e, a partir daí, ele tornar-se epidêmico. Não se sabe se isso aconteceu da mesma forma para o SARS-CoV-2, mas parece ser que o vírus também é originário do morcego, mas não se encontrou ainda o hospedeiro, o animal hospedeiro intermediário. No primeiro momento foi o pangolim, que foi
envolvido. O mercado foi apontado como foco, o marco zero, mas a metade dos 43 casos iniciais não tinha nenhuma relação com o mercado, então até hoje não se sabe claramente de onde poderia ter vindo o vírus. De tal sorte que, no início desse ano, depois de muita insistência, a Organização Mundial de Saúde formou uma expedição, né, com metade, mais ou menos, uns 12, 13 pesquisadores, epidemiologistas, virologistas, microbiologistas de todo o mundo, especialistas, altamente especialistas, e mais outra metade de chineses, também com expertise na área, para buscar evidências da origem do SARS-CoV-2. Nessa expedição, foram coletadas mais de 80 mil amostras de animais selvagens, animais domésticos, aves em geral, em 31 províncias da China. E não se encontrou nenhum resultado positivo para o anticorpo anti-SARS-CoV-2. Portanto, nenhum desses animais havia tido contato com o vírus e, portanto, nenhum deles provavelmente era um reservatório intermediário. Por meio de extensos testes de produtos de origem animal no mercado de Wuhan, também não se encontrou nenhuma evidência de animais infectados. A partir desse vasto relatório, se chegou a algumas origens possíveis que os pesquisadores, essa comissão, propõe. Uma delas seria a transmissão zoonótica direta para humanos, um transbordamento. É provável, isso poderia ter acontecido, passado direto do morcego para o homem. Uma outra possibilidade seria a introdução por meio de um hospedeiro intermediário, seguido por um spillover, quer dizer, pular do hospedeiro intermediário para o homem, também poderia, muito provável. Introdução através da cadeia alimentar fria, porque aí não incluiria só a China, incluiria a Ásia como um todo, Malásia, Vietnã e outros países que foram implicados, com possivelmente também tendo o SARS-CoV-2 originalmente. E a grande dúvida, né, a grande celeuma, né, seria a introdução por meio de um incidente laboratorial. Existia um laboratório que trabalhava com coronavírus em Wuhan, e esse laboratório poderia estar implicado com a fuga eventual, com um acidente de laboratório, de biossegurança e o escapamento do vírus mutado. Não há nenhuma evidência robusta que sustente nenhuma dessas hipóteses, então ainda não se sabe com exatitude de onde veio o SARS-CoV-2. Isso é muito preocupante porque, ao não se conhecer a origem, torna-se mais difícil evitar a repetição desse fenômeno. Então, é necessário aumentar o conhecimento em relação, por exemplo, a registros de hospitais e ambulatórios antes de dezembro de 2009, em Wuhan, para rastrear outras possibilidades desse vírus já estar circulando há mais tempo e não ter sido detectado, revisar prontuários médicos e dos técnicos do laboratório que trabalhava com vírus, né, que eventualmente tiveram síndrome respiratória. Isso não foi aberto aos estrangeiros, a China não mostrou esses dados, tampouco mostrou os registros do laboratório de Wuhan, portanto, isso também ainda é algo a ser compartilhado. Ampliar a busca de vírus ou de traço de vírus na cadeia alimentar na China e no exterior, e aumentar a diversidade e quantidade de amostras de animais selvagens de criação, buscando aí a possibilidade de um hospedeiro intermediário. Queria fazer também nessa apresentação uma rápida consideração sobre as variantes. As variantes são frequentes, os vírus mutam
muito frequentemente, e os vírus RNA mutam muito mais que os vírus DNA, portanto, é esperado mutantes. Em geral, a mutação não altera o comportamento do vírus, em geral, ela é inócua, né? Há uma quantidade muito grande de mutantes que não tem nenhuma importância sob o ponto de vista clínico ou epidemiológico. Eventualmente, quando as mutações ocorrem numa região específica do vírus, como, por exemplo, aquela que se liga ao receptor, a proteína spike propriamente dita, isso sim pode levar a uma mudança de comportamento do vírus, especialmente no que diz respeito à sua maior transmissibilidade e à sua capacidade de se evadir do sistema imune, seja aquele gerado por uma prima infecção, seja aquele gerado pela imunização vacinal. Nós temos alguns vírus chamados vírus de preocupação, VOC em inglês. Esses vírus de preocupação, que antes tinham o nome dos países, passaram a ter o nome do alfabeto grego, para que a gente evite o estigma dos países, mas alguns são bem conhecidos, alguns estão plenamente disseminados. Quanto maior a capacidade do vírus de se transmitir, mais ele ocupa espaço, né? Aqui estão as variantes, principais variantes virais e as suas mutações. Aparentemente, a vacinação em massa e o reforço vacinal vai controlando as variantes, ao contrário da não vacinação ou da vacinação incompleta, que vai estimulando o aparecimento de variantes. E, como nós já esperávamos, ontem saiu uma comunicação de risco de uma rede de monitoramento no Brasil, uma rede nacional, governamental, que detecta uma nova mutante, que tem múltiplas mutações na região chamada RBD, que é a região de ligação da spike com o receptor ECA2. Essas múltiplas mutações determinam uma resistência aos anticorpos neutralizantes e anticorpos monoclonais que vêm sendo empregados nos tratamentos. Há uma aglomeração de mutantes, de mutações, melhor dizendo, numa mesma região, e essa associação parece aumentar também a transmissibilidade do vírus. Portanto, nós estamos diante já de um novo cenário preocupante com uma nova variante. O que pode controlar o surgimento de variantes? A ampliação da cobertura vacinal. Finalmente, o que sabemos, ou pensamos que sabemos, é que há uma pandemia, né? O novo coronavírus. Eu acho que isso nem o mais negacionista pode negar. As vacinas reduzem o número de infectados, hospitalizados e mortos, isso também não há como negar, é inegável, os dados são claros, os números não mentem. O isolamento social reduz a expansão e velocidade da pandemia. Isso foi amplamente comprovado nas crises antes da disponibilidade de vacina. E as variantes surgem, especialmente onde a incidência de Covid-19 é maior, exatamente naquelas regiões ou naquele grupo de pessoas que não receberam vacina, não tomam a vacina ou fazem através de um esquema incompleto. O que nós não sabemos? Muita coisa, vou elencar apenas algumas delas. A origem do SARS-CoV-2, né? Nós não sabemos, como eu acabei de lhes demonstrar, e com isso nós continuamos correndo um grande risco de termos outra, né? Ou outras. Nós não sabemos a importância da variável genética humana na manifestação da doença, nós não sabemos exatamente por que pessoas com as mesmas condições, com a mesma idade, com as mesmas condições de rigidez, respondem de forma diferente à infecção. Nós não sabemos que outros biomarcadores, além de detectar a presença do vírus ou de anticorpo, poderiam auxiliar no tratamento, prognóstico e desfecho. Quer dizer, como nós poderíamos ajudar o clínico e ao sistema a monitorar e a fazer um melhor prognóstico.
Nós não sabemos se as vacinas que nós temos protegem contra as variantes, especialmente essa nova que acaba de surgir na África do Sul. Aparentemente, as plataformas inovadoras, tanto aquela que usa o vetor viral, AstraZeneca e Moderna, como as que usam o RNA mensageiro, como da Pfizer, né? São a AstraZeneca e Janssen, Moderna e Pfizer, que utilizam o RNA mensageiro, são melhores que as clássicas de vírus inativados, como é o caso da Coronavac e da Sputnik, e que outras vacinas podem surgir, como estão surgindo agora a vacina produzida pela Novavax, que é a partícula proteica da Spike. Vacinas protegem contra as variantes, não sabemos, depende da variante, vai depender da vacina. E qual a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil? Nós não sabemos, porque não sabemos quantos casos reais a gente teve, porque o caso real é aquele que é diagnosticado a partir de teste laboratorial, e nós não sabemos especialmente quantas pessoas com sintomas leves ou assintomáticos tiveram Covid-19, então nós não podemos calcular a taxa de letalidade, que nós temos a taxa de mortalidade, é o número de mortes por total de habitantes. Taxa de letalidade, relembro a vocês, é o número de mortos por número de pacientes, ou seja, quantos tiveram a doença e quantos morreram, isso é letalidade. E mortalidade é quantos morreram numa população geral, então é diferente. Nós não sabemos se nós vamos ter antivirais, existem alguns antivirais começando a ser utilizados nos tratamentos, saindo daquela época da alquimia, né? Dos fármacos ineficazes no tratamento prévio, né? O kit COVID, e entrando realmente numa fase de busca racional por novos antimicrobianos. Parece que não tem nenhum antiviral ainda efetivamente com boa ação e que possa ser recomendado. O que tem é caro. Agora surgiu um que não é injetável, oral, talvez seja aí o início da carreira dos antivirais, ou utilizar o reposicionamento de fármacos. Concretamente, não precisa ser a cloroquina ou a ivermectina, mas eventualmente outro fármaco pode ser reposicionado. Isso significa um fármaco que está sendo utilizado para alguma coisa ser útil também para tratar COVID. O que nós podemos esperar da COVID longa, né? Todas as sequelas que alguns indivíduos carregam consigo e por quanto tempo carregarão, e qual o impacto disso na qualidade de vida do indivíduo e na própria sociedade, e qual o impacto da pandemia em outros agravos de saúde que deixaram de ser atendidos durante o período pandêmico. O caso da tuberculose é emblemático, 30%, 20% a 30% das notificações de tuberculose não foram feitas nesse período, portanto, existe 20% a 30% de indivíduos, se estima, com tuberculose que não foram nem diagnosticados. E se vão surgir variáveis de maior preocupação, né? Acabamos de ver que já surgiu variável de maior preocupação. Espero que nós realmente, como humanidade, possamos caminhar para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável na sua integralidade e na sua universalidade, atender a todos os objetivos para todas as pessoas. Obrigado, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, possam tirá-las junto ao fórum, estarei à disposição de vocês quando vocês entenderem necessário. Obrigado, até uma próxima oportunidade.